Creio que é natural todos nós termos a vontade de conhecer mais profundamente a figura humana, que são os artistas que nos encantam, os escritores. É um movimento natural a aproximação à biografia, aliás, ultimamente até mais intenso do que em outros, né, alguns anos atrás, a retomada das biografias ou de conhecer fatos da vida e do ser humano que são os escritores que nós gostamos. Hoje eu vou fazer um exercício aqui de aproximação, de conhecer mais Clarice Lispector, não apenas a partir do meu olhar e das minhas leituras e da minha interpretação, mas também compondo uma figura a partir do olhar de pessoas que a conheceram pessoalmente. Então eu, a partir de um depoimento do Dionísio da Silva, de um relato que ele fez numa rede social, sobre Clarice Lispector, ele postou uma foto de Clarice com os 2 filhos pequenos na praia de Copacabana e fez um pequeno relato. Na ocasião, isso foi em 2013, mas eu lembrei disso e pedi a ele, o querido professor, escritor, com mais de 30 publicações, sendo que o Avante Soldados para Trás está na 10ª edição e o Stefan Zweig deve morrer na 5ª, enfim, um escritor bastante destacado. Pedi a ele, mandei uma mensagem, pedi a ele perguntando se ele poderia fazer esse relato para juntarmos aqui nesse vídeo de homenagem, e ele prontamente me enviou o vídeo que eu passo a mostrar a vocês. A professora Débora Mutter me pede um depoimento sobre um episódio vivido com a Clarice Lispector. Olha, são 3, vou resumi-los num minuto e meio. Num deles, num jantar na casa do Rubem Fonseca, nos anos 70, ela o advertiu que ele estava vendendo muito, que ele devia tomar cuidado. O Rubem tinha vendido muito pouco nos 2 livros anteriores, quando veio o Feliz Ano Novo e explodiu. Depois, num almoço no Lunas, em que estava também a Nélida Pignon, foi realmente muito interessante ver o silêncio da Clarice e a curiosidade de ela não querer comer nada e depois pedir um frango assado e comer inteirinho, sem misturar com nada, aqueles frangos no espeto, assim, na televisão de cachorro, né? Que o garçom foi buscar na rua para ela. E o terceiro episódio me marcou muito, muito mais que os outros 2. Eu estava na sala do meu editor, do nosso editor, o Álvaro Pacheco, na Arte Nova, que publicava a Clarice, o Rubem, a mim. Eu tinha só 2 livros publicados. E ele disse, depois de atender um telefonema, olha, ela era a Clarice, ela queria um adiantamento, mas ela não vende nada. Eu saí dali, liguei para Ijuí e dei um jeito de comprar 600 exemplares dos contos da Clarice Lispector, que era uma antologia, e levar para Ijuí para os alunos dos cursos de letras lerem. Naqueles anos, Ijuí era um fenômeno. Lá se faziam os cursos de férias com alunos do interior dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E vários escritores estiveram lá. E a Clarice não esteve, mas os livros dela estiveram. E ela foi muito lida, bem ensinada e bem compreendida por aqueles alunos. Era isso, querida Débora. Espero que esse depoimento sirva para o teu belo projeto Drops de Clarice. Muito obrigado e até de repente. Bem, sou eu que agradeço o depoimento do Dionísio e a generosidade de prontamente atender a minha solicitação com essa colaboração preciosa. Aproveito e já antecipo meu agradecimento ao Newton Alvim, cedendo a sua crônica também, o trecho da sua crônica, e também a imagem, a pintura com a imagem de Clarice, que está ilustrando a minha página no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então, agradeço imensamente a ambos. Bem, na sequência de compor essa imagem a partir de outros olhares, de pessoas que já
que tiveram a oportunidade de estar próximos a Clarice enquanto ela vivia, e eu pedi a um outro amigo muito querido, escritor e jornalista, Newton Alvim, que tem uma crônica sobre um encontro dele com Clarice Lispector na década de 70, um encontro casual. Então eu vou fazer a leitura desse trecho da crônica do Newton Alvim. Esperei alguns segundos até o elevador parar no 7º. Abri a porta e entrei. Junto à parede estava apenas uma mulher de meia idade, bonita e elegante, que olhava fixamente para a frente, como se não existisse aquele intruso que invadiu o seu reduto. Fiz o cumprimento com a cabeça e esperei aqueles segundos que pareciam intermináveis até a porta fechar-se de novo. Ela não esboçou o gesto e seus lábios continuaram parados na tessitura apropriada para o silêncio. Pois nesses instantes eu olhava aquele rosto que não me parecia estranho. Era um rosto incomum, com olhos também diferentes, que pareciam se fixar no imponderável, em tudo que não fosse banal. Por isso, eu não estava no seu raio de visão, naquela timidez de jovem interiorano. Pois naqueles segundos em que o elevador descia, pesquisei os escaninhos da memória entre fotos de jornais e revistas para descobrir que era ela, só podia ser ela, a autora de Perto do Coração Selvagem. Sim, aquele rosto tinha de ser dela, ainda impassível, olhando para a porta de saída. Ela chegou a ajeitar uma pasta de plástico transparente que carregava com muitos papéis. Originais de um novo livro? Mais uma tradução que terminara? Eu não pensava nisso. Somente olhava com atenção para seu rosto, um tipo eslavo com maçãs salientes, aqueles olhos de pálpebras semicerradas, como nunca mais vi iguais. Visão de Clarice, por Carlos Drummond de Andrade. Texto publicado no Jornal do Brasil no dia seguinte à morte da escritora. Clarice veio de um mistério, partiu para outro. Ficamos sem saber a essência do mistério, ou o mistério não era essencial, era Clarice viajando nele. Era Clarice bulindo no fundo mais fundo, onde a palavra parece encontrar sua razão de ser e retratar o homem. O que Clarice disse, o que Clarice viveu por nós em forma de história, em forma de sonho de história, em forma de sonho de história. No meio havia uma barata ou um anjo? Não sabemos repetir nem inventar. São coisas, são joias particulares de Clarice, que usamos de empréstimo. É ela dona de tudo. Clarice não foi um lugar comum. Carteira de identidade, retrato. De Chirico a pintou? Pois sim. O mais puro retrato de Clarice só se pode encontrá-lo atrás da nuvem que o avião cortou. Não se percebe mais. De Clarice guardamos gestos. Gestos, tentativas de Clarice sair de Clarice para ser igual a nós todos. Em cortesia, cuidados, providências. Clarice não saiu, mesmo sorrindo. Dentro dela, o que havia de salões, escadarias, tetos fosforescentes, longas estepes, zimbórios, pontes do Recife em brumas envoltas. Formava um país, o país onde Clarice vivia, só e ardente, construindo fábulas. Não podíamos reter Clarice em nosso chão salpicado de compromissos. Os papéis, os cumprimentos falavam em agora, edições possíveis, coquetéis à beira do abismo. Levitando acima do abismo, Clarice riscava um sulco rubro e cinza no ar e fascinava. Fascinava-nos apenas. Deixamos para compreendê-la mais tarde. Mais tarde, um dia, saberemos amar Clarice. Bem, tanto o relato do Dionísio, que é uma história comovente, e eu me pergunto, esqueci de perguntar a ele, se a Clarice chegou a saber do seu gesto tão nobre, tão digno de um professor, uma pessoa envolvida e preocupada com a literatura. Clarice soube do seu gesto? Clarice soube que você comprou esses exemplares, quer dizer, promoveu a compra e fez chegar a alunos, enfim, isso é lindo. É um relato digno de ser difundido, compartilhado, uma solidariedade rara e linda.
Bem, tanto o relato do Dionísio, quanto a crônica do Newton Alvim, quanto o poema de Drummond, deixam esse rastro de algo fugaz, de algo inapreensível, que era a personalidade e a figura humana de Clarice. E eu quero encerrar isso com uma impressão minha, em vários textos de Clarice, de que ela mesma, ela própria, tinha sobre si a ideia de incompreensão, de não saber, de não se compreender completamente. Eu vou ler um trecho de um conto que eu acho magnífico, que é Os Desastres de Sofia, sobre o qual os episódios da semana que vem sendo, porque eu acho que é um conto que merece, meu Deus, 2 episódios, mas eu vou ler um trecho desse conto, que eu acho que comprova isso que eu digo, que Clarice também tinha uma ideia de incompreensão de si mesma. Ela diz assim: a menina é a Sofia, então é uma menina terrível, uma menina danada, doidinha, como diz no conto, né? E ela diz assim: o fato de um retrato da época me revelar, ao contrário, uma menina bem plantada, selvagem e suave, com olhos pensativos embaixo de uma franja pesada, esse retrato real não me desmente. Só faz revelar uma fantasmagórica estranha. Vejam bem. Estranha que eu não compreenderia se fosse a sua mãe. Eu penso que essa passagem que está nos Desastres de Sofia é muito significativo dessa impressão que percorre todos os relatos e o poema que eu reuni aqui. É uma tentativa singela, uma tentativa mínima de desvendar um pouco o enigma Clarice Lispector. Sempre como aquela imagem que Drummond colocou como a imagem do avião que corta uma nuvem, aquilo que fica atrás, algo fugaz. Eu penso que isso era o que eu gostaria de dizer e compartilhar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, curtam, inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificações para receberem um alerta toda vez que eu subir um novo vídeo. Muito obrigada e até a próxima!